Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica. O meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou mostrar para você como foi a minha primeira viagem com BYD Dolphin e com a minha família para Cabo Frio. Não deixe de assistir esse vídeo porque tem informações muito bacanas para você que gosta de nos acompanhar aqui no canal Experiência Elétrica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para poder receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Nessa viagem, eu percebi como é difícil de fazer esses vídeos que muitos outros YouTubers fazem, registrando o passeio, registrando a viagem. Por quê? Normalmente eu estou muito preocupado com os itens que a gente vai colocar nas bagagens, como que eu vou acomodar essas bagagens dentro do carro. Nós fizemos uma locação de um imóvel, né, perto da praia, na beira da praia, e com isso a gente teve que se preocupar em levar itens para não só de banho, mas também para colocar na cama, lençol, colchas, algumas cobertas, né, caso fizesse frio, travesseiros, enfim. Então tinha toda essa preocupação, aliado com a questão da gente ter que controlar a ansiedade dos nossos filhos. Porque eu tenho um filho de 9 anos, o Arthur, e ele fica muito ansioso para poder começar logo a viagem, o passeio. E agora nós também temos a nossa filhinha Malu, de apenas 1 ano e 2 meses. Nessa época, ela ainda não estava andando, ela estava apenas engatinhando. E isso aí fazia com que ou eu ou a minha esposa estivéssemos ali preocupados em olhá-la, né, para que não acontecesse nada de errado com ela. Então, assim, é uma correria tremenda. A gente tem que ficar pensando várias situações. Eu tenho que preparar o carro e, enfim. E aí eu vi que eu já tinha essa preocupação normalmente para poder viajar e agora eu estava inserindo mais uma preocupação, que é o quê? Fazer o registro dessa viagem para poder colocar aqui no canal, tá? Então, esse vídeo não saiu muito bem do jeito que eu queria, mas tem informações muito úteis para quem quer ter um carro elétrico, quer ter um BYD Dolphin, tá? Porque eu vou mostrar a questão das recargas, como que a gente fez para recarregar lá em Cabo Frio, se tinha carregador no caminho, se a gente passou algum tipo de perrengue. Então, eu vou mostrar tudo isso para você. Então, não deixe de assistir esse vídeo, porque ele tem informações muito úteis, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostar, não deixe de curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele entregue esse vídeo também para outras pessoas que têm interesse em saber mais sobre carro elétrico, em saber mais sobre o BYD Dolphin, em saber como é ter um carro elétrico no seu dia a dia, né? No caso, eu estou compartilhando essa experiência de ter um carro elétrico, então eu mostro o carro no meu dia a dia e agora eu estou começando a mostrar como que está sendo as viagens que eu estou fazendo com o BYD Dolphin. Então, você não pode perder esse vídeo. Como eu estava dizendo, eu senti grande dificuldade em fazer a gravação desse vídeo porque eu estava preocupado com a viagem. E para agravar a situação, nós programamos de fazer essa viagem juntamente com os meus sogros. E aí nós combinamos de sair bem cedo para poder evitar o trânsito. Afinal, a gente ia fazer uma viagem de 277 quilômetros de Barra Mansa a Cabo Frio, tá? Geralmente a gente faz esse percurso em 4 horas, então a gente tinha preocupação de pegar um certo trânsito, né? A gente não sabia o percurso que ia fazer, se a gente ia passar por dentro do Rio, pela ponte Rio-Niterói, ou se a gente ia pegar o arco metropolitano, então a gente estava indeciso, né? Enfim. E aí a gente marcou para sair num determinado horário e eu já estava 2 horas atrasado. Então eu acabei deixando de fazer alguns registros que eu acho importante. Por exemplo, eu não registrei a programação da viagem, né? Onde a gente ia parar, qual a quilometragem que a gente ia fazer, né? Uma outra coisa que eu também deixei de registrar, que eu queria muito registrar, foi a acomodação das bagagens no porta-malas. Eu consegui acomodar tudo direitinho. É claro que a gente reduziu ao máximo alguns itens, né? Priorizou somente os mais importantes,
né? E nessa viagem eu fiz com o step do carro, tá? E eu já estava planejando em retirar o step do carro. Inclusive, eu já fiz uma segunda viagem. Eu fiz juntamente com a minha família. Nós fizemos uma viagem para Ubatuba. E nessa viagem para Ubatuba, eu retirei o step para poder ganhar um pouco mais de espaço. Porque, assim, eu já tive a experiência da viagem de Cabo Frio. Infelizmente, não registrei, igual estou falando para vocês. Mas aí com a experiência da viagem de Cabo Frio para Ubatuba, essa experiência já foi um pouquinho melhor e já tem mais registros do que eu fiz, principalmente do registro das bagagens que foram acomodadas no porta-malas. Então, fique atento aí que daqui a pouco eu vou postar também a segunda viagem com BYD Dolphin. E essa viagem foi para Ubatuba. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira viagem que foi para Cabo Frio. Já me adianto pedindo desculpas se por algum motivo você não encontrar algumas informações que você esperava aqui. Porque, como eu disse, eu estava muito preocupado com a viagem, né? E aí eu acabei não me planejando muito bem quanto à gravação do vídeo. Mas tem informações muito importantes, tá? Muito relevantes para você que quer ter um carro elétrico, para você que tem um carro elétrico e para você que vai pegar a estrada e principalmente para você que está pensando em ir para Cabo Frio. Porque lá em Cabo Frio nós tivemos algumas surpresas. E aí eu vou mostrar essas surpresas para você aqui nesse vídeo. Então, continue nos assistindo aqui. Muito bem, meus amigos, eu estou aqui no posto Amigão, tá? Aqui tem recarga rápida de 70 kWh. Eu acabei de fazer a recarga, estou seguindo para Cabo Frio. E aqui a duração da recarga foi de 1 hora e 14 minutos. E eu estou pagando R$ 70,44. Vou pagar isso através do cartão de crédito. E aqui eu precisei carregar 29,35 kW. E aí a gente vai dar continuidade aí na nossa viagem, tá? Esse aqui é um posto muito bom para se parar. Tem várias opções, tem restaurante lá no final. E tem aqui a Casa do Alemão também, onde nós comemos. Muito bom. Então vamos seguir viagem. Bom, eu estou aqui em Cabo Frio. É o nosso último dia de viagem, tá? É o nosso último dia do nosso passeio. E eu estou aqui na Shop Solar, porque aqui eles têm um carregador lento de 7 kW, mas que vai me ajudar para poder recarregar a bateria para poder retornar à minha casa, tá? Aqui é uma loja de instalação de energia solar, placas de energia solar, enfim. E aí eu conversei com o proprietário, o Ivan, e ele me disse que eles tinham o carregador e que eles cobravam apenas R$ 2 pelo quilowatt. Então, a alternativa que eu tive aqui em Cabo Frio foi essa, de fazer a recarga aqui no Shop Solar, porque aqui não tem eletroposto com recarga rápida. Infelizmente não tem. Assim, é de causar surpresa, porque aqui é uma cidade turística. Eu estou em Cabo Frio, eu estou próximo a Búzios, né? E aqui merecia ter um eletroposto de recarga rápida. Então, se porventura esse vídeo chegar aí ao governo municipal, né, eles poderiam viabilizar a instalação de eletroposto com recarga rápida. E se esse vídeo chegar a algum empresário, né, alguém que tem interesse em lucrar um pouco mais, eu acho que vale a pena instalar um eletroposto aqui em Cabo Frio. Ainda que não seja o eletroposto rápido, né, de recarga rápida, instale um eletroposto, instale um carregador, pode ser o wallbox, no seu restaurante, na sua lanchonete, no seu comércio, que com certeza vai ser mais uma forma de você fazer dinheiro. Acredito que o investimento seja em torno de 5 mil a 8 mil reais por um wallbox. A instalação deve ficar em R$ 1.000, 1.500.
Então, quer dizer, o comerciante tem que estar sempre atento às novidades para poder fazer um dinheiro extra. Então, a dica que eu dou para os comerciantes aqui da região de Cabo Frio é que instalem um wallbox para poder fazer recarga, né, de para carro elétrico, porque os carros elétricos estão aí e estão aumentando cada vez mais. O brasileiro está gostando do carro elétrico e assim, a experiência que eu tenho é muito boa e essa experiência eu tô divulgando aqui no canal. Por isso, não se esqueça de inscrever no canal. Ative o sininho para poder receber notificações sempre que houver vídeo novo aqui, tá? Porque, como eu disse, eu tô passando para você a minha experiência de ter um carro elétrico. Eu não sou patrocinado por ninguém, a BYD não me patrocina, ninguém me patrocina. Então eu estou falando os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos é que o carro é muito econômico, tá? Então você gasta muito pouco para poder rodar. Então, assim, para você ter uma ideia, eu carreguei em Barra Mansa, onde tem um eletroposto da Volvo, um eletroposto rápido, não é o ultra rápido, é um eletroposto rápido de 30 quilowatts. E aí lá eu não paguei absolutamente nada, ou seja, então para chegar até aqui, praticamente eu não paguei nada. E depois eu parei no eletroposto de Itaboraí só para poder completar, para não chegar, para não correr o risco de ficar na estrada. Então lá eu paguei aproximadamente R$ 70, quase R$ 80. E fiquei rodando por aqui. Eu fui até Rio das Ostras visitar uma prima e andei em vários lugares, fui a mercados, enfim, rodei bastante aqui e o custo disso é muito baixo. Então, como eu disse, essa é a minha experiência de ter um carro elétrico. Se você tem interesse em ter um carro elétrico, vale a pena nos seguir, tá? Me seguir aqui no canal, porque eu estou passando essa experiência para que você tome a melhor decisão. Está bem? Até mais. Como eu tinha dito no início do vídeo, eu não consegui registrar a saída, né, de Barra Mansa para Cabo Frio. E aí eu me programei para fazer esse registro da volta, ou seja, de Cabo Frio para Barra Mansa. E aí eu queria registrar a acomodação das bagagens no porta-malas, porque o porta-malas do Dolphin não é um porta-malas muito grande, então a gente tem que usar bastante criatividade, a gente tem que evitar de levar alguns itens, né? Então eu me programei para poder fazer esse registro, né, do retorno. Só que eu tive um imprevisto, tá? Não foi um imprevisto com o carro, foi um imprevisto pessoal. Eu tive uma crise alérgica, eu tenho rinite, e aí eu acabei tendo contato com poeira e ou mofo, né? Não foi da casa, tá? A casa estava impecável, estava tudo direitinho, mas eu tive contato com poeira e isso aí desencadeou uma alergia bem no dia do retorno, tá? E essa alergia me deixou com muito mal-estar, muito cansaço, a gente fica um pouco tonto, né? Então, todo aquele planejamento que eu tinha para poder fazer o vídeo, eu acabei abortando, porque naquele momento o mais importante era garantir que eu faria a viagem de volta com segurança, juntamente com a minha família. Então, eu ia fazer o registro do porta-malas, eu não consegui fazer, infelizmente, tá? Mas eu vou deixar aqui uma imagem de como ficou o porta-malas na segunda viagem que eu fiz para Ubatuba. Então ficou bem semelhante à configuração, o jeito que eu fiz ali, tá?
Então, peço desculpas pela ausência desse registro, tá? E peço desculpa também pela ausência de outros registros importantes. Por exemplo, eu não registrei o retorno, eu não registrei que a gente fez uma recarga no posto Novo Pedágio, tá? E assim, foi uma recarga de apenas 20 minutos, né? Eu vou deixar aqui a imagem do comprovante dessa recarga. E por que que eu não registrei? Porque já era noite, eu estava muito cansado, né? Como eu disse, eu estava com uma crise alérgica. E aí eu parei somente para poder fazer a recarga bem rápida. Eu não completei a recarga até 100%, porque pelos meus cálculos eu até conseguiria chegar em casa com um pouco de bateria. Só que já era noite, eu estava com a minha família, eu não quis arriscar, tá? Então eu fiz uma recarga rápida e para não ficar na estrada. E o problema não é só ficar na estrada, é também aguentar a zoação depois. Por quê? Se eu ficar na estrada, o carro vai ter que ser rebocado. E aí o risco de alguém registrar que o carro está sendo rebocado é muito grande. Então, a chacota ia ser enorme. Então, eu não queria que isso acontecesse. Então, visando a segurança da minha família, para evitar que a minha família ficasse na rua com o carro e para evitar a chacota, eu achei melhor fazer uma recargazinha rápida ali, tá? Por que que eu estou falando da chacota? Porque eu já percebi que tem uma galera que torce muito o nariz para o carro elétrico, mesmo sem conhecer o carro elétrico. Então eles falam que o carro elétrico é ruim, que o carro elétrico não vai ajudar em nada, que o carro elétrico não presta. Eu estou escutando várias coisas negativas de carro elétrico e está vindo de pessoas que não têm carro elétrico, que não têm experiência, que não estudou nada sobre carro elétrico. Então, eu penso que essas pessoas, né, elas de repente estão com receio de que o carro elétrico vai tomar o emprego delas. Deve ser pessoas que estão ligadas a vendas de carro a combustão, às vezes mecânicos ou donos de oficinas mecânicas que não se atualizaram ainda para fazer manutenção em carro elétrico. Pode ser pessoas que trabalham nas fábricas de carro a combustão, que não, de algumas marcas que não vendam o carro elétrico. Então, assim, e aí o que que acontece? Toda vez que aparece alguma notícia negativa sobre o carro elétrico, isso propaga muito, tá? E às vezes aquela notícia não é verdadeira. Inclusive, tem um vídeo na internet que mostra um carro elétrico, um suposto carro elétrico pegando fogo, explodindo. Mas, na verdade, não se trata de um carro elétrico, se trata de um carro que era movido a GNV. Ele estava pegando fogo, né? Eu nem sei se era um veículo de passeio. Eu acho que era até, poderia ser até um veículo de transporte, um caminhão, uma caminhoneta, um caminhãozinho, enfim. Então, assim, toda vez que tem algum resquício de imagem negativa do carro elétrico, as pessoas aproveitam isso para propagar ao máximo, e aquilo lá viraliza de uma tal forma que leva medo às pessoas. Então, às vezes, a pessoa está querendo comprar um carro elétrico, mas fica com medo. E, na verdade, não é bem assim, tá, gente? O carro elétrico pode acontecer algum problema? Pode. O carro a combustão também acontece problema. O carro elétrico pode pegar fogo? Pode. Porque carro a combustão também pode pegar fogo. Já cansamos de ver carro a combustão pegando fogo, né? Antigamente a gente tinha Kombi pegando fogo, Brasília pegando fogo, né? Olha só o perigo. Era um veículo que tinha o motor praticamente dentro do carro. Então, quer dizer, quando pegava fogo, o risco para os ocupantes era enorme. Então, assim, tem risco de pegar? Tem. Mas, assim, é um risco controlado, tá? Tanto é que o Inmetro já aprovou a vinda desse carro aqui, os órgãos responsáveis já aprovou a vinda do BYD Dolphin, já aprovou a vinda de outros carros elétricos, né? Então, sim, o número de carros que já estão transitando aqui no Brasil é muito grande e a gente não vê tantos problemas assim. Mas é claro que o risco sempre tem, mas é um risco controlado. Então, assim, tome muito cuidado com o que você vê sobre carros elétricos aí na internet, tá? Porque tem uma galera que, né, a gente chama de haters do carro elétrico e também tem os fanboys, né? Eu não me considero fanboy. Por quê? Eu não defendo o carro elétrico, eu estou apenas compartilhando o meu pensamento
positivamente aos carros elétricos, tá? Porque é mais econômico, polui menos, tá? Então, por isso que eu sou um entusiasta do carro elétrico. Mas eu não estou dizendo que você tenha que comprar um carro elétrico, tá? Por quê? O carro elétrico é muito perfil, tá? Então, assim, eu tento falar o seguinte, que o carro elétrico não é melhor que a combustão, tá? Eu acho que, para mim, o carro elétrico é melhor do que a combustão, mas para o meu uso. Por quê? Porque eu uso o carro mais na cidade, eu viajo pouco, eu viajo mais ou menos 3 a 4 vezes por ano. As minhas viagens são a passeio, então são viagens que eu faço sem pressa, são viagens que eu posso fazer bem planejada, posso planejar bem as paradas, eu posso parar várias vezes. Então, aquele que está interessado em comprar um carro elétrico, ele tem que analisar o perfil dele. Então, se ele tem um perfil de uso mais urbano, né, que é onde que a gente consome mais, eu indico sim o uso do carro elétrico. Agora, se a pessoa precisa do carro para trabalhar e ele faz viagens muito longas, aí eu já desaconselho, porque ele vai perder muito tempo com as recargas, né? Então, quer dizer, tempo é dinheiro, principalmente para quem está trabalhando, tá? Então, quem faz viagens a trabalho, viagens longas, aí já começa a ser interessante um carro híbrido, porque o híbrido tem dois motores, tem o motor a combustão e o motor elétrico, tá? Então, se ficar sem bateria, o motor a combustão entra em ação e o carro não para de se movimentar. Então, eu só deixei aí, só aproveitei a oportunidade aí para falar sobre isso. Não estou defendendo o carro elétrico, estou apenas compartilhando a minha experiência de ter um carro elétrico. É, eu respeito o posicionamento de quem não concorda, de quem não quer ter um carro elétrico, mas eu peço também que as pessoas tenham respeito, né, de não me ofender, de pegar leve aí nas palavras, né? Eu acho que pode criticar, mas desde que seja uma crítica construtiva. Mas, assim, tem que haver um certo respeito aí, porque não é porque eu estou aqui falando com você pela internet, é que não vai haver respeito. Tem que ter respeito, porque algumas pessoas acham que a internet é terra de ninguém, e não é bem assim. Está bem? Se você gostou desse vídeo, curta para que o YouTube entenda que essas informações que eu passei aqui nesse vídeo são relevantes para outras pessoas também. E é através da sua curtida é que eu fico sabendo se você gostou ou não do vídeo. Então, assim, se você gostou, e curtiu, eu vou saber que eu estou indo no caminho certo. Agora, se você não curtir, eu peço pelo menos que faça um comentário, deixem aí um comentário do que eu posso melhorar nesse vídeo, ou melhor, o que eu posso melhorar nos próximos vídeos, porque aqui o canal é para isso, para compartilhar a minha experiência elétrica, mas também para interagir com vocês. E essa interação eu faço através dos comentários. Então, mais uma vez, curta esse vídeo, tá? E não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!